Algoritmo MPPT. O que é, como se utiliza, como se implementa? Vamos ver nesse vídeo. Vamos supor que eu queira carregar uma bateria de 12 volts a partir de um painel fotovoltaico com potência máxima de 100 watts. Para fazer isso, eu vou precisar de um conversor que adeque os níveis de tensão e corrente oriundos do painel para a bateria. E além disso, se eu quiser ter o máximo aproveitamento da energia solar que está incidindo sobre o painel, eu preciso de um algoritmo MPPT, Maximum Power Point Tracking. Eu vou utilizar para essa aplicação um algoritmo MPPT denominado Perturbe e Observe, cujo fluxograma é bastante simples. Eu preciso das leituras de tensão, corrente, nos terminais do painel fotovoltaico, a partir das quais eu vou calcular potência e basicamente eu vou verificar se a variação de potência é positiva ou negativa e se a variação de tensão é positiva ou negativa, e a partir disso eu vou atuar sobre a saída do algoritmo, que é um valor numérico escalar, incrementando ou decrementando esse valor de acordo com um step que eu pré-defini. Voltando para o esquemático, eu tenho o cálculo de potência dado por tensão vezes corrente, é um produto feito por esse bloquinho, que resulta na potência no instante atual. E a potência no instante anterior é simplesmente um atraso, um delay unitário na minha simulação em tempo discreto. De forma que se eu subtrair a potência atual pela anterior, eu tenho a variação de potência que eu chamei de dP. A mesma ideia eu utilizo para a tensão, eu faço a subtração da tensão atual pela tensão do step anterior e eu tenho dV. Nesse bloco C, eu tenho a implementação do algoritmo MPPT Perturbe Observe, que eu acabei de mostrar na figura na forma de fluxograma, e ele vai atuar sobre o duty cycle de saída. A saída desse algoritmo vai ser usada como referência para um controlador de corrente que passa pela bateria. Essa referência dela eu subtraio o valor da corrente da bateria, que é medido, e vai resultar num erro para o controlador PI. Esse controlador PI vai atuar sobre a modulação do conversor Buck. É um conversor que está configurado para funcionar em 50 kHz. Esse componente possui um modulador interno. Logo, ele vai ter uma razão cíclica, um duty cycle, de acordo com essa modulação. O circuito está completo, malha fechada. Agora nós vamos compilar e verificar o seu funcionamento. Aqui a gente está no ambiente SCADA, que é onde a simulação é executada. Eu tenho esse componente para monitorar as principais variáveis do painel, como essas curvas de corrente e tensão e de potência e tensão. Eu tenho também o valor da potência, o estado de carga da bateria, dentre outras coisas, como tensão da bateria. Mas o que vai ser interessante aqui para a gente é avaliar também a iluminação que incide no painel e a potência que esse painel está fornecendo com essa iluminação. Eu posso utilizar uma definição numérica fixa ou variável como esse slider para definir o valor da irradiação solar, porque eu tenho um modelo do painel, basta apenas eu definir a irradiação solar que está incidindo sobre esse modelo e ele vai gerar os dados de funcionamento do painel. Mas, se eu quiser uma avaliação mais realista, eu possuo dados de estações meteorológicas disponíveis, como, por exemplo, aqui nesse site do INPE, eu posso coletar, baixar aqui os dados de estações meteorológicas de vários lugares do Brasil, e são tabelas que contêm os dados de irradiância. Então, eu conseguiria ter uma avaliação muito mais próxima da realidade. Essas tabelas, elas são arquivos CSV com várias informações, mas o que me interessa é a irradiância solar para esse caso. E se vocês consultarem a documentação, vocês vão verificar qual é a coluna que tem irradiância. Então eu fiz aqui no Typhoon Hill, ele permite a gente utilizar o Python. Eu consigo abrir
no início da simulação, no OnStart, esse arquivo CSV e copiar os dados da coluna 4, que na verdade é a quinta coluna, 4 na indexação. Eu peguei os dados do 600 ao 1200, que basicamente são referentes ao valor durante o dia. Eu também fiz um plot aqui gráfico dessa informação para vocês poderem verificar como é que parece essa irradiância durante um dia. Ela começa subindo, provavelmente quando o Sol vai subindo, nasce pela manhã e vai subindo, até que aqui tem um ponto que tem essa queda, provavelmente teve algum sombreamento, nuvens, enfim, são situações reais do dia a dia. E depois ele vai decaindo, sempre com essas oscilações. Então, com esses dados, a gente tem a simulação muito próxima do que seria uma implementação com os componentes no mundo real. Eu vou rodar a simulação e nós vamos poder verificar aqui. No início, a irradiância ela, é baixa, conforme eu havia mostrado anteriormente, ela vai subindo e vai ter as oscilações exatamente como acontece durante o dia. A diferença é que aqui eu estou atualizando a cada 250 milissegundos e esses dados eles são de minuto em minuto, se eu não estou enganado. Então aqui a cada on-timer, a cada 250 milissegundos, eu pulo para o próximo valor de irradiância. Então é uma simulação mais rápida em relação ao que aconteceu durante o dia daqueles dados do painel que eu peguei. Bom, aqui, enquanto a simulação funciona, a gente pode verificar a potência e também que o algoritmo está rastreando o ponto de maior eficiência, porque ele consegue manter a curva potência-tensão aí naquele ponto. Mas, em certos momentos, se eu tiver alguma variação brusca na iluminação, esse ponto pode eventualmente sair e depois ele vai voltar para o topo. A eficiência está em 100%. Eu posso fazer algumas capturas com os dados que eu tenho de simulação. Agora que nós conseguimos uma captura com um intervalo de 5 segundos, nós podemos ver a tensão em torno de 13,2, a saída, a modulação, que é o valor dado pelo controle com base no MPPT. O MPPT dá para ver os degraus com que ele vai variando. E a nossa irradiância, de acordo com aquela curva que eu mostrei anteriormente, ela segue aumentando, a potência vai aumentando. Agora nós temos um ponto onde houve uma oscilação na iluminação. Vocês podem verificar que a curva do painel também demonstra essa oscilação e o algoritmo continua rastreando o ponto de melhor eficiência. Nós podemos fazer uma nova captura aqui para verificar as grandezas elétricas. Já temos uma iluminação boa, em torno de atingindo 1000 watts por metro quadrado, que possibilita uma potência melhor, mas como há essas oscilações, vocês verificam que a potência oscila. E aqui, por exemplo, a tensão de saída, a corrente da carga, olha a variação de corrente, a variação de modulação mediante a variação da saída do MPPT. O MPPT funcionando e determinando a corrente de carga. E aqui nós temos basicamente o sistema funcionando em regime com dados reais, como eu falei antes da estação meteorológica. Depois de uma queda, a potência, a irradiação, a iluminação do Sol começa a aumentar. A gente pode verificar que a potência vai subindo, vai acompanhando. E o sistema segue rastreando uma nova captura. Nós podemos ver que o MPPT continua oscilando.
corretamente, a modulação acompanha a referência do MPPT, assim como a corrente de carga da bateria. Certo? Pessoal, essa então foi uma demonstração de implementação do algoritmo MPPT. Nós utilizamos o software da Typhoon Hill, que vocês podem baixá-lo e utilizá-lo gratuitamente para esse tipo de aplicação. Existe também o Hill Academy, com bastante cursos e material e conteúdo técnico de valor de forma gratuita. Espero que tenha sido útil, interessante. Deixem seus comentários e valeu!